Olá, meu nome é Liliane, eu sou espírita e eu faço uma leitura e comentário do Evangelho segundo Marcos, lógico que sob a ótica do espiritismo, nem poderia ser diferente, porque eu sou espírita. Nasci numa família espírita e continuo até hoje, cada vez achando que eu sei menos, mas tentando compartilhar um pouquinho desse conhecimento com vocês. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, curtam, compartilhem, comentem. Se tiverem dúvidas, deixem no comentário. Se tiver ao meu alcance, eu respondo. Se não tiver, eu vou estudar para poder responder. Então, hoje nós vamos ver o Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, versículos de 20 a 30, a fonte do poder de Jesus. Eu estou lendo a nova versão transformadora, né? Porque existem várias versões. Vocês vão dizer, Bíblia não é uma só? Não, não é não. Tem um vídeo meu que se chama Para que estudar a Bíblia? E outro que se chama Como estudar a Bíblia. Lá eu cito nesse Como estudar a Bíblia as diversas traduções, pelo menos as que eu tenho. Vocês vão encontrar nesse vídeo, tá aí no canal, é só vocês procurarem. Então vamos lá. Certo dia, Jesus entrou numa casa e as multidões começaram a se juntar outra vez. Logo ele e seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Lembrando, Jesus nasceu em Belém, mas ele foi um simples acaso. Ele está em Belém, a família dele era da cidade de Nazaré, ele cresceu lá, depois ele foi até a cidade de Cafarnaum, que ficava na beira do lago de Genezaré, o mar da Galileia, que na verdade é um lago de água doce. E a gente também fala em cidade, a gente pensa em Campinas, São Paulo, Porto Alegre, não. Eram aldeias pequenas, onde as pessoas viviam da pesca, porque elas viviam na beira de um lago. Eram pessoas simples que viviam da pesca e plantavam o que iam comer. E a propaganda na época era boca a boca, Twitter, Facebook, Instagram, tudo isso não existia, graças a Deus, bons tempos, né? E aí eles se comunicavam. Então, quando saía a notícia que tinha uma pessoa que estava curando, né? Estava curando os doentes, nossa, todo mundo correu atrás. E ele aproveitava isso para poder também ensinar a respeito de Deus, que é isso que ele tinha vindo fazer, nos ensinar a respeito de Deus. Então, quando ele entrou numa casa, todo mundo entrou lá. Imagine casa, a gente pensa, né, hoje casa de 200 metros quadrados, não, é um lugarzinho onde não pegava chuva nem sol, era só aquilo. Todo mundo entrando lá, não dava, era um casebre e lotadão de gente. E eles não conseguiam nem comer, porque cura, ai, tem que me curar, ah, Jesus está curando, vamos lá. E a multidão desesperada. Quando os familiares de Jesus souberam o que estava acontecendo, tentaram impedi-lo de continuar. Está fora de si, diziam. Oh, veja bem, o cara é filho de um carpinteiro, né? Recebeu educação formal no judaísmo, como todos, né? Ele não era ninguém em especial. Como que esse maluco começa a curar as pessoas e pregar e ensinar? Tá doido, vamos tirar, levar ele para casa, porque esse cara endoidou, né? Vamos tirar ele daí. Então os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, disseram: está possuído por Beelzebul, príncipe dos demônios. É dele que recebe poder para expulsar demônios. Então, né, esse povinho, né, os líderes religiosos da época queriam desancar com Jesus de qualquer maneira. Queriam desacreditar Jesus. Imagine se eles podiam admitir que Jesus era o Messias e que tinha sido previsto pelos profetas, que era o enviado de Deus. Não, ele tinha que ser filho, né? Não, ele é filho de Deus, de Beelzebul. Ele está possuído por Beelzebul. Ele expulsa os demônios em nome de Beelzebul. Porque Jesus chegava
E tinha muitos, o processo de obsessão, ele não começou hoje com o espiritismo, ele vem de longa data, desde que existe ser humano, existe o processo de obsessão. E Jesus afastava esses espíritos das pessoas, eram pessoas que estavam cegas, surdas, paralíticas, e elas voltavam à vida normal. E aí o que aconteceu? Para esses mestres da lei, que eram os que detinham poder na época, para eles desqualificarem Jesus, não, ele faz isso em nome do demônio. Jesus o chamou e respondeu com uma comparação. Como é possível Satanás expulsar Satanás? Perguntou. Jesus não ficou, gente, olha, peraí, não, eu sou filho de Deus, eu estou aqui desde a formação do planeta Terra, eu presidi o conselho de espíritos construtores que criaram esse planeta, eu vim aqui para explicar para vocês como é Deus, porque agora vocês já entendem mais do que na época de Moisés. Ia adiantar? Aí que matava ele mais depressa. Ele disse, gente, espera um pouquinho, Satanás está botando Satanás para correr? Como é que é isso? Um reino dividido internamente será destruído. Se Satanás está combatendo Satanás, a coisa não vai prestar, né? Vai destruir. Da mesma forma, uma família dividida contra si mesma se desintegrará. E falou assim, pô, se Satanás, se eu sou enviado de Satanás e estou combatendo Satanás, aí o inferno vai acabar loguinho. E se Satanás está dividido e luta contra si mesmo, não pode se manter de pé, está acabado. Então, se Satanás está combatendo a ele próprio, é o final dos tempos. Quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens? Somente alguém ainda mais forte, alguém capaz de amarrá-lo e saquear sua casa. Então Jesus, delicadamente disse, olha, se eu tenho poder para expulsar esses maus espíritos que na época eram chamados de demônios, significa que eu sou mais forte do que eles, que eu tenho um poder maior do que eles, porque eu consigo dominar, né? Da onde vem esse poder? Só pode vir de Deus. Eu lhes digo a verdade, todo pecado e toda blasfêmia podem ser perdoados. O que é blasfêmia? É uma ofensa a Deus. Jesus está dizendo, isso aí a gente perdoa, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Esse é um pecado com consequências eternas. Que blasfêmia é essa que Jesus está dizendo? Que eles estavam dizendo que o que ele fazia, que era a obra de Deus, era a obra de Satanás. Vocês vejam bem, a gente tem religiosos que ensinavam a religião para o povo, dizendo que a obra de Deus era a obra de Satanás. Ele disse assim, olha, esses daí têm muita responsabilidade, porque eles não são ignorantes das coisas de Deus, eles ensinam as coisas de Deus para os outros. Então, eles têm muita responsabilidade, assim como nós, né? Eu que me meto a besta de ter a pretensão de ensinar um pouquinho, eu tenho muita responsabilidade. Se eu ensinar alguma coisa errada, eu vou ter que pagar o preço. Por quê? Porque eu não desconheço as coisas de Deus. Então, eu tenho por obrigação de fazer o meu melhor, mesmo que não seja uma coisa, né? Mas eu tenho a obrigação de dar o meu melhor. A minha responsabilidade de todos que ensinam qualquer assunto religioso tem uma responsabilidade muito grande. Ele disse isso porque afirmavam estar possuído por um espírito impuro. Então aqui a gente vai fazer uma pequena pausa, né? E refletir sobre a responsabilidade. Nós vemos, vamos falar do meu meio, do nosso, que é o meio espírita, pessoas que começam muito bem, né?
parece que tem uma missão e que vão desenvolver aquilo de maneira muito positiva, acabam se perdendo no meio do caminho, através de atos equivocados, de dizerem que o que elas fazem não é espiritismo, porque o espiritismo tem uma cobrança, ele diz assim, não, dai de graça o que de graça recebeste. Você está recebendo um livro, né, para escrever e o Espírito está te ditando, necas do sineca de receber dinheiro por isso, não é teu, você está simplesmente entregando o que ele está fazendo. Você não tem o direito por cobrar por reuniões mediúnicas, por curas mediúnicas, não é seu. Então muitas pessoas querem se esquivar e para não darem um braço a torcer dizendo que eles estão fazendo bobagem, não, isso não é espiritismo, é espiritualismo, é um diabo a quatro. Na verdade, não é não. Tá? Eles estão simplesmente se desviando do caminho. O que nós espíritas devemos fazer quando a gente percebe alguma coisa, o que a gente deve fazer em qualquer situação? Orar para que essa pessoa receba o amparo espiritual e que ela siga de fato os caminhos que Deus pretende para ela. Então a gente tem que ter muito cuidado, ter um cuidado absurdo para não se perder pelo meio do caminho. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que a gente consiga levar a palavra de Deus a todos os cantos do mundo. Até a próxima.